Nem todas as células são iguais. Elas possuem diferenças entre si. E as duas principais células que existem se chamam células eucarióticas e procarióticas. E é exatamente sobre essas diferenças que iremos falar na aula de hoje. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia da Fundação Matias Michelini. E nós estamos na nossa 10ª aula de Biologia no módulo de Ciências, lembrando que esse é o curso Preparar 2020 da Fundação Matias Michelini. Você sabia que o seu DNA, aquele que te dá as características que estão aí dentro do seu corpo, em você, esse DNA ele é protegido por uma membrana chamada de envelope nuclear ou carioteca? E que, por exemplo, a célula de uma bactéria não tem esse DNA protegido, assim como o seu é? Interessante, não é mesmo? Parabéns! Você acabou de ver uma das principais diferenças entre essas duas células. Mas para começarmos a ver essas diferenças, vamos olhar primeiramente a célula procariótica ou procarionte. As primeiras características aí da célula procarionte, ou procariótica, está na presença dos cílios e do flagelo. Mas calma, eu sei que a célula eucarionte ela também tem essas estruturas, mas a diferença está na sua formação. Enquanto que na nossa célula, essas estruturas elas vão aparecer através de uma organela chamada de centríolo, nas bactérias, essas estruturas vão aparecer em forma de membrana. A própria membrana da célula ela vai se transformar e formar, portanto, um cílio ou um flagelo. Outra característica também da célula procariótica é a formação da parede celular. E calma, não é a mesma parede celular que as plantas têm. Essa parede celular da bactéria ela é feita de um material chamado de peptidoglicano e não de celulose, como é feita nas plantas. A célula procarionte também tem a presença aí da membrana plasmática, dos ribossomos que a gente conhece na nossa célula normal, como em qualquer outra célula. Agora, a principal característica dessa célula que você não pode esquecer é a ausência da carioteca ou a ausência do envelope nuclear. O DNA ele fica ali, portanto, nadando pelo citoplasma e isso é extremamente importante que você saiba. Aqui também nós temos a presença na nossa célula procariótica de mesossomos. O que são os mesossomos? Eles têm a função meio parecida com a mitocôndria, ou seja, os mesossomos são responsáveis também por fazer respiração celular. Na célula bacteriana ou procariótica, que nós estamos vendo aqui, também existem vários pedaços de DNA que são espalhados aí no citoplasma dessa célula. Esses pedaços de DNA, também chamados de DNA circular, eles são chamados de plasmídios. Os plasmídios são resistências, são DNA que oferecem resistências à célula para que ela não seja morta ou destruída tão facilmente e assim, portanto, sobreviva no meio ambiente. Bem, e agora vamos ver um pouquinho das células eucarióticas. As células eucarióticas estão sendo representadas em todos os outros reinos que não seja o reino Monera, o reino das bactérias. Como, por exemplo, reino protista, reino fungi ou reino dos fungos, reino animalia, o reino dos animais e o reino plantae ou reino das plantas. Uma dica muito importante aqui é que praticamente tudo aquilo que a célula bacteriana tem, a célula eucariótica não vai ter. Ou seja, tudo aquilo que a célula bacteriana, a célula procariótica, ela não tem, nós vamos ver dentro das células eucarióticas.
Aqui nesse tipo de célula, por exemplo, nós vamos ter aí o vacúolo em algumas das células eucarióticas, parede celular vegetal, cloroplastos, né? A principal característica da célula eucariótica é a formação da carioteca, né? Que protege o DNA ali dentro do núcleo. E é muito importante também que você saiba a presença de organelas citoplasmáticas vão estar aí dentro da minha célula eucariótica. Mas professor Rodrigo, quando é que nós vamos ver as organelas citoplasmáticas? Vamos ver aí na próxima aula de biologia. Nossa, professor, muito rápido a aula de hoje. Exatamente. É pouquíssima coisa essa aula, porque a principal diferença que você tem que saber está na célula procariótica. Por quê? Porque é a que mais cai aí em vestibular, é a que mais cai em provinhas. Então é importante que você saiba essas diferenças. Então vamos revisar o que nós vimos na aula rápida de hoje. Nós vimos, portanto, aí a diferença entre as duas células, célula eucariótica e célula procariótica. Vimos que a procariótica ela não tem a carioteca, mas tem plasmídio, mesossomos e entre outras estruturas. Já na célula eucariótica, nós vimos que tem praticamente tudo aquilo que a célula procariótica não tem. Cloroplastos, vacúolos, organelas citoplasmáticas e entre outras estruturas. Bem, gente, vamos ficando por aqui. E essa foi mais uma aula de biologia e até a próxima aula de biologia, organelas citoplasmáticas. Fui!